Meu nome é Carlos Eduardo Ferreira, tenho 38 anos e sou taxista em São Paulo há quase 10 anos. Dirigir à noite por essa cidade nunca me assustou. Já enfrentei engarrafamentos, passageiros bêbados, assaltos e todo tipo de situação que testa os nervos. Eu me achava durão, o cara que não se abala com nada. Mas naquela sexta-feira 13, em outubro de 2023, algo aconteceu que quebrou essa confiança e me fez duvidar de tudo o que eu sabia. Era uma noite fria, com uma névoa rasteira que engolia os faróis e transformava as ruas num labirinto de sombras. Não sou supersticioso, ou pelo menos não era, mas aquela data tinha um peso estranho, como se o ar estivesse carregado de algo vivo, esperando para se revelar. Meu plano era simples: fazer mais algumas corridas, pagar o aluguel atrasado e ir para casa tomar uma cerveja gelada, quem sabe assistir um filme para relaxar. Mas aquela última corrida, por volta das 11 horas da noite, mudou tudo. Ainda sinto ele me observando, mesmo agora, enquanto conto isso para vocês, com as mãos tremendo e um frio na espinha que não explica. Eu estava estacionado na Avenida São João, no centro, onde os bares começavam a esvaziar. O movimento estava fraco e eu pensava em encerrar o turno quando o aplicativo apitou. A tela mostrou uma corrida curta, pegar um passageiro numa rua deserta na Zona Leste, perto de um terreno baldio que os moradores diziam ser mal assombrado. O destino era uma tal de Estrada Velha do Além, um nome que parecia inventado, como algo saído de uma história de terror. Olhei para o celular, hesitando. Algo naquela corrida não me parecia certo. Era sexta-feira 13, quase meia-noite, e o lugar ficava fora da cidade, onde o asfalto vira terra e o mato engole tudo. Mas o valor era alto, quase 3 vezes o normal, e eu precisava do dinheiro para quitar o aluguel, que já estava atrasado por 2 semanas. É só uma corrida rápida, murmurei, tentando me convencer. Liguei o motor do meu Fiat Palio, um carro velho de 2010, mais arranhado do que pintado, e segui para o ponto de embarque, ignorando o frio que subia pelo peito, como se alguém estivesse me avisando para não ir. A Rua das Almas, onde o passageiro me esperava, era um beco estreito, com postes piscando e lixo espalhado pelo chão. O vento soprava baixo, trazendo um cheiro de terra molhada que não fazia sentido numa noite sem chuva. Parei o carro e olhei ao redor, tentando enxergar na penumbra. Os postes jogavam uma luz fraca, amarelada, que mal iluminava o asfalto rachado. No canto da calçada, sob um poste que tremia como se estivesse morrendo, ele estava lá. Um homem alto, de casaco longo e preto, com um chapéu de aba larga que cobria metade do rosto. Não tinha mala nem celular, só estava parado, como se tivesse surgido do nada, uma sombra recortada contra a névoa. Abri a janela e perguntei: "É para o senhor?" Ele não respondeu com palavras, só fez um gesto com a mão, apontando para frente, e entrou no banco de trás com um movimento lento, quase como se flutuasse. Fechei a janela rápido, sentindo um arrepio que não explicava. O ar dentro do carro ficou pesado, como se o espaço tivesse encolhido, e um silêncio sufocante tomou conta, quebrado só pelo ronco baixo do motor. "Tá indo para onde, chefe?" Perguntei, tentando soar casual, enquanto ajustava o retrovisor para ver o cara. Ele murmurou algo baixo, quase inaudível, como um vento passando por uma janela rachada. "Estrada Velha do Além", disse, com uma voz que parecia vir de outro lugar, ecoando dentro da minha cabeça. Tinha algo errado naquela voz, algo que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem, como se eu tivesse mergulhado num lago gelado. Olhei pelo retrovisor e por um segundo, juro por Deus, o banco de trás parecia vazio. Pisquei, esfreguei os olhos com força e lá estava ele, sentado, com as mãos cruzadas no colo, o chapéu ainda escondendo os olhos. "Tá de boa?" Perguntei mais para mim mesmo, tentando manter a calma. Ele não respondeu, só apontou para frente de novo, com um dedo longo e pálido, que parecia não ter unhas, como se fosse feito de cera.
Liguei o rádio para quebrar o silêncio, mas só pegava estática, um chiado que parecia arranhar minha mente. Girei o dial, procurando qualquer estação, mas nada funcionava, como se o mundo lá fora tivesse desligado. Desliguei o rádio, irritado, e tentei puxar conversa para aliviar a tensão que crescia no peito. Tá frio hoje, né? Trabalha por aí? Mora longe? Nada. Ele não se mexia, não piscava, só ficava lá, uma estátua de sombra, como se não pertencesse ao carro, ao mundo. O desconforto virou uma pressão no peito, como se algo estivesse me observando de um lugar que eu não podia ver. Olhei para o GPS, mas a tela piscava, mostrando linhas tortas, como se o mapa tivesse enlouquecido. Que merda é essa? Murmurei, batendo no celular com o dedo. O passageiro soltou um som baixo, quase uma risada, rouca e seca, que fez meu coração pular. Foi aí que notei algo no banco de trás, brilhando na penumbra, perto dos pés dele. Um relógio de bolso, prateado, com detalhes gravados que pareciam familiares. Eu tinha um igual, presente do meu avô, perdido há muitos anos numa mudança. Peguei o relógio com cuidado, sentindo ele gelado como gelo, como se tivesse saído de um freezer. Abri a tampa com a mão tremendo e os ponteiros estavam parados às 3h13, o mecanismo silencioso, como se o tempo tivesse morrido dentro dele. "Esse relógio é seu?" perguntei, segurando ele com os dedos trêmulos, tentando manter a voz firme. O passageiro levantou a cabeça pela primeira vez e vi seu rosto. Meu Deus, aquele rosto. A pele era pálida, quase translúcida, como papel molhado esticado sobre ossos. Os olhos eram buracos negros, sem brilho, sem fundo, como se olhassem através de mim, direto para minha alma. Ele sorriu, mostrando dentes amarelados, tortos, que pareciam não pertencer à boca, como se fossem costurados ali. "Você já esteve aqui antes, Carlos", disse, e cada palavra parecia cortar o ar, afiada como uma faca. Eu quase deixei o relógio cair, meu coração batendo tão forte que doía. "Como você sabe meu nome?" gritei, a voz saindo mais alta do que eu queria. Ele só repetiu, com aquela voz que parecia vir de dentro do meu crânio: "Siga reto." Pisei no acelerador, querendo acabar com aquela corrida o mais rápido possível. A cidade ficou para trás, os prédios dando lugar a terrenos baldios, depois a mato alto e árvores retorcidas que pareciam se curvar sobre a estrada. A névoa estava tão densa que os faróis mal cortavam 2 metros à frente e o mundo lá fora parecia engolido por um vazio branco. O rádio ligou sozinho, chiando alto, e entre a estática ouvi vozes. Não era uma nem duas, mas um coro abafado, sussurrando meu nome. "Carlos, Carlos, volte." Desliguei o rádio com tanta força que quase arranquei o botão, mas as vozes continuaram, agora vindo de fora, como se o mato estivesse vivo, sussurrando segredos que eu não queria ouvir. Olhei para o passageiro, mas ele não estava mais lá. O banco estava vazio, o relógio ainda no meu colo, tic-taqueando alto, mesmo parado às 3h13. "Que porra é essa?" murmurei, o pânico subindo pela garganta. Tentei me convencer que era cansaço, que minha cabeça estava pregando peças, mas o ar no carro ficou mais pesado, difícil de respirar, e um cheiro de terra molhada invadiu tudo, como se eu estivesse dentro de um túmulo. Parei o carro, o coração batendo tão rápido que parecia explodir. "Que tá acontecendo?" gritei olhando ao redor. A névoa parecia pulsar, como se respirasse, e o silêncio era tão profundo que eu ouvia meu próprio sangue correndo nas veias. Tentei ligar para o meu amigo Zé, outro taxista que sempre me salvava em noites ruins, mas o celular não tinha sinal, a tela mostrando só barras pretas. Foi quando ouvi passos na terra, lentos, arrastando, como se alguém caminhasse ao redor do carro, os pés esmagando o cascalho. Peguei a lanterna no porta-luvas, uma Maglite velha que sempre carregava, e apontei para o mato, mas a luz tremia na minha mão, cortando a névoa sem revelar nada. "Quem tá aí?" gritei, a voz falhando. As janelas começaram a embaçar,
e dedos invisíveis desenharam uma palavra no vidro do passageiro. Fique. Meu estômago revirou e um frio cortante subiu pelo meu corpo, como se eu estivesse mergulhando num lago congelado. Tentei ligar o carro, mas o motor engasgava, como se algo o segurasse, como se o próprio carro tivesse virado contra mim. O relógio no meu colo vibrava, o tic-tac tão alto que parecia explodir nos meus ouvidos. Um som que não fazia sentido para um relógio parado. Olhei pelo retrovisor e lá estava ele, o passageiro, mas não era mais o homem de chapéu. Era eu. Meu rosto, mas com olhos brancos, sem pupila, me encarando com um sorriso que não era humano, um sorriso que parecia rasgar a pele. Gritei, batendo no volante, e o carro balançou como se algo tivesse batido nele com força. As portas trancaram sozinhas, o clique ecoando como um tiro no silêncio. O ar ficou gelado, meu fôlego saindo em nuvens brancas, e o cheiro de terra molhada virou um fedor de podridão, como se algo estivesse apodrecendo dentro do carro. A voz, agora dentro da minha cabeça, dizia: "Você pertence aqui, Carlos. Fique." As janelas embaçaram completamente, e mais palavras apareceram, rabiscadas como se com unhas. Nunca saia. Senti algo tocar meu ombro, uma mão gelada que parecia queimar, como se estivesse marcada na minha pele. Meu coração batia tão rápido que eu achava que ia desmaiar. Lembrei da garrafa de água benta que minha mãe insistia para eu carregar, guardada no porta-luvas desde o batizado do meu sobrinho, há 3 anos. Ela sempre dizia: "Carlos, leva isso, nunca se sabe." Eu ria, achava besteira, mas naquele momento era minha única esperança. Com as mãos tremendo, abri o porta-luvas, peguei a garrafa, quase derrubando no chão, e joguei o líquido no banco de trás, gritando uma oração que nem lembrava direito, misturando pedaços do Pai Nosso com palavras que inventei na hora. A voz na minha cabeça gritou, um som que não era humano, como se 1000 vozes gritassem ao mesmo tempo, rasgando o ar. O carro balançou violentamente, como se algo tivesse explodido, e as janelas vibraram quase estilhaçando. O motor pegou de repente e pisei no acelerador com tanta força que os pneus cantaram na terra, jogando cascalho para trás. A névoa se abriu, e o cemitério que vi à frente, com lápides quebradas cobertas de musgo, sumiu atrás de mim, como se nunca tivesse existido. Corri pela estrada, o coração na boca, sem olhar para trás, sem pensar, só querendo sair daquele lugar. As vozes pararam, o tic-tac sumiu e o ar voltou a ser respirável, mas o medo ficou grudado em mim, como uma segunda pele. Cheguei à cidade às 3h13 da manhã, segundo o relógio do carro, que agora funcionava normalmente. Estacionei na primeira esquina, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, algo que eu não fazia desde criança. O relógio de bolso não estava mais no carro, como se nunca tivesse existido. As palavras no vidro tinham sumido, mas eu ainda via o traçado na minha mente, como se estivessem gravadas. Liguei para o Zé, finalmente com sinal, e contei tudo, a voz quebrada, quase sem fôlego. Ele achou que eu estava louco, mas disse para eu ir para casa e descansar. Não dormi aquela noite, não dormi por dias. Troquei de carro, mudei de bairro, até mudei de aplicativo, mas nunca mais peguei corrida depois da meia-noite. Em noites de sexta-feira 13, ainda ouço meu nome no vento, baixo, como um sussurro que não explica. Não sei quem ele era ou o que queria, mas sei que não era humano. Não sei por que me escolheu ou por que me deixou ir. Talvez ele ainda esteja lá na estrada velha do além esperando. Se você sentir algo errado, especialmente numa noite como essa, não ignore. Não espere para descobrir o que vem depois. Não olhe no retrovisor por muito tempo. Não pare em ruas desertas. Não confie no silêncio. Algo pode estar lá, esperando, como esteve por mim. Meu nome é Rafael Mendes, tenho 32 anos e sou jornalista freelancer em São Paulo. Há anos caço histórias estranhas, aquelas que fazem a pele arrepiar, para publicar no meu blog Sombras da Cidade. Já entrevistei videntes,
Explorei casas abandonadas e escrevi sobre lendas urbanas que dão pesadelos. Sempre achei que o medo era só uma reação da mente, algo que a razão podia desvendar. Mas naquela sexta-feira, 13, em novembro de 2024, recebi algo que mudou tudo. Uma fita VHS sem remetente deixada na minha caixa de correio com um cheiro de mofo que grudava na pele. Eu deveria ter jogado fora, queimado, qualquer coisa, mas a curiosidade, essa maldita curiosidade, me venceu. Agora, enquanto conto isso para vocês, sinto ele me observando, como se a escuridão do meu apartamento tivesse olhos. Ainda ouço a estática, mesmo com a TV desligada. Moro num apartamento velho no Bexiga, um prédio dos anos 70, com paredes descascadas e um elevador que geme como se estivesse vivo. Naquela noite, o ar estava pesado, com uma névoa fina cobrindo as ruas lá fora, como se a cidade estivesse embrulhada num véu. Sexta-feira, 13 nunca me incomodou, mas algo naquela data parecia errado, como se o tempo tivesse desacelerado, cada segundo carregado de um peso invisível. Eu tinha passado o dia revisando um artigo sobre uma suposta assombração num hospital desativado, e estava cansado, pronto para abrir uma cerveja e relaxar. Foi quando vi a fita na caixa de correio, embrulhada num papel pardo sem endereço. Só meu nome escrito à mão, numa caligrafia tremida que parecia feita com pressa. A fita era comum, uma VHS preta, sem rótulo, com fita adesiva colada nas bordas, como se alguém tivesse tentado selar algo dentro. O cheiro de mofo era tão forte que me deu náusea, mas também uma fascinação estranha, como se a fita estivesse me chamando. Levei a fita para o apartamento, hesitando antes de abrir a porta. O corredor do prédio estava silencioso, os vizinhos quietos, e o único som era o zumbido da lâmpada fluorescente que piscava no teto. Tranquei a porta atrás de mim, sentindo um frio na nuca que não explicava. Meu apartamento é pequeno. Uma sala com um sofá velho, uma escrivaninha cheia de papéis e um toca-fitas que herdei do meu pai. Um trambolho dos anos 90 que ainda funcionava. Coloquei a fita sobre a mesa, encarando ela como se fosse uma bomba. "Que porra é essa?" murmurei, meio rindo, meio nervoso. Pensei em ligar para o meu amigo Tiago, que também curte histórias estranhas, mas já era tarde, e eu não queria parecer paranoico. Decidi assistir só para ver o que era. Afinal, sou jornalista, vivo disso, certo? Destranquei o toca-fitas, encaixei a fita e apertei o play, sentando no sofá com o controle na mão. A tela da TV chiou, cheia de estática, antes de mostrar uma imagem granulada. Era uma casa, filmada com uma câmera tremendo, como se alguém estivesse correndo. A casa parecia familiar, com paredes descascadas e janelas quebradas, mas não conseguia lembrar de onde. O som era baixo, um zumbido constante, mas então ouvi algo que fez meu coração parar. Minha voz, minha própria voz, narrando a cena, dizendo: "Aqui, onde o silêncio é mais alto que os gritos." Eu nunca gravei isso. Nunca estive naquela casa, ou pelo menos achava que não. Levantei do sofá, o controle caindo no chão, e senti um arrepio subir pela espinha, como se alguém tivesse passado um dedo gelado na minha nuca. "Que brincadeira é essa?" gritei para a TV, como se ela pudesse responder. Tentei ejetar a fita, mas o toca-fitas travou, o botão clicando inútil. A imagem mudou, mostrando um corredor escuro, com portas entreabertas, e minha voz continuava calma, descrevendo cada detalhe, como se eu estivesse lá. Desliguei a TV na tomada, o coração batendo tão rápido que doía. O silêncio voltou, mas não era um silêncio normal. Era pesado, como se o apartamento estivesse prendendo a respiração. Olhei para o toca-fitas e a fita ainda girava, mesmo sem energia. "Isso não é possível", murmurei, esfregando os olhos, tentando me convencer que era cansaço, que eu estava imaginando coisas. Mas então, ouvi um som, baixo, vindo do sótão acima do meu apartamento. Um arranhar, como unhas raspando madeira.
Meu prédio não tem sótão acessível, só um espaço fechado para tubos e fiação. Mas o som era claro, insistente. Peguei uma lanterna no armário, uma daquelas de LED que iluminam como farol, e subi numa cadeira para abrir a tampa do alçapão no teto. O ar que saiu de lá era gelado, com o mesmo cheiro de mofo da fita. Apontei a lanterna e o feixe de luz revelou teias de aranha e poeira, mas nada além disso. O arranhar parou, mas agora eu sentia algo, uma presença, como se o escuro estivesse me encarando. Desci, o coração ainda disparado, e decidi tentar tirar a fita do toca-fitas. Forcei o botão de ejetar e a fita saiu, mas com um som de algo rasgando, como se a máquina estivesse relutante em soltá-la. Segurei a fita, sentindo ela quente, quase pulsando na minha mão. Foi quando notei algo escrito na lateral, em caneta preta. Rafael, 13 de novembro de 2024. Minha respiração parou. Era a data daquele dia, sexta-feira 13. Joguei a fita na mesa, recuando, e ouvi um barulho na cozinha, como se um copo tivesse caído. Corri para lá, mas não havia nada quebrado, só a torneira pingando, um som que ecoava no silêncio. Voltei para a sala e a TV estava ligada de novo, mostrando estática com meu nome aparecendo na tela, letra por letra, como se alguém estivesse digitando R-A-F-A-E-L. Corri para o interruptor e desliguei a energia do apartamento, mergulhando tudo na escuridão. A lanterna na minha mão tremia, o feixe dançando pelas paredes. O silêncio voltou, mas agora com um zumbido baixo, como se a estática da TV tivesse ficado no ar. Senti algo tocar meu ombro, leve, como uma mão, mas quando girei, não havia nada. "Quem tá aí?" gritei, a voz falhando. O zumbido cresceu e ouvi minha voz de novo, vinda de todos os lados, sussurrando: "Você já esteve aqui antes, Rafael." Meu estômago revirou. Corri para a porta, querendo sair, mas a maçaneta não girava, como se estivesse colada. Bati na porta, gritando por ajuda, mas o corredor lá fora estava silencioso, como se o mundo tivesse desaparecido. Voltei para o toca-fitas, decidido a destruir a fita. Peguei uma tesoura na gaveta, mas quando cortei a fita, ela não rasgou. Era como cortar borracha, elástica, resistente. Joguei a tesoura no chão, desesperado, e peguei um isqueiro. "Você não vai me ferrar", murmurei, tentando acender a chama. O isqueiro falhou. 1, 2, 3 vezes, até que uma chama pequena surgiu. Aproximado da fita, mas antes que pudesse queimar, a TV ligou sozinha, mostrando meu apartamento, filmado de um ângulo impossível, como se a câmera estivesse no teto. Eu estava lá, na tela, segurando o isqueiro, e atrás de mim uma figura sombria, alta, com olhos brancos brilhando na escuridão. Girei, apontando a lanterna, mas não havia nada. A figura na TV se aproximou, o rosto indistinto, e senti uma respiração gelada na nuca, como se ela estivesse atrás de mim. Joguei o isqueiro no chão, o pânico tomando conta. Corri para o banheiro, o único lugar com uma porta que trancava, e me fechei lá, sentado no chão, abraçando os joelhos. O zumbido continuava, agora misturado com risadas abafadas, como se várias vozes rissem ao mesmo tempo. Bati na cabeça, tentando me convencer que era um pesadelo, que eu ia acordar. Mas então ouvi batidas na porta do banheiro, lentas, deliberadas, como se alguém quisesse me lembrar que estava lá. "Vai embora!" gritei, a voz rouca. As batidas pararam, mas agora ouvia arranhões, como unhas raspando a madeira. Peguei meu celular, sem sinal, e escrevi uma mensagem para Tiago, mesmo sabendo que não enviaria. "Me ajuda, tem algo aqui." As horas passaram, ou pelo menos pareciam passar, porque o tempo parecia distorcido, cada segundo eterno. O zumbido diminuiu e as batidas pararam. Abri a porta do banheiro, a lanterna na mão, e vi que a TV estava desligada, a fita no chão como se nunca tivesse sido tocada. A energia voltou, a luz da sala acendendo sozinha. Peguei a fita, embrulhei num pano e joguei no lixo do prédio, correndo como se algo pudesse me puxar de volta.
Mudei de apartamento na semana seguinte, mas a estática ainda ecoa nos meus sonhos e em noites de sexta-feira 13, sinto ele me observando, como se a fita nunca tivesse ido embora. Não sei o que era, mas sei que me escolheu. Se você encontrar algo que não explica, não toque, não olhe, não seja curioso. Meu nome é André Luiz Costa. Tenho 37 anos e trabalho como porteiro em um prédio antigo no centro de São Paulo. Há 5 anos, passo as noites vigiando a portaria, controlando entradas e saídas, lidando com moradores que esquecem chaves ou entregadores que aparecem na hora errada. O turno da noite nunca foi meu favorito, com o silêncio pesado e as sombras que parecem dançar nos cantos, mas eu me acostumei. Ou achava que tinha me acostumado. Naquela sexta-feira 13, em junho de 2025, algo aconteceu que me fez desejar nunca ter aceitado esse emprego. Era uma noite fria, com uma névoa rasteira que cobria as ruas e fazia o prédio parecer uma ilha perdida no meio do nada. Não acredito em superstições, ou pelo menos não acreditava, mas aquela data tinha um peso no ar, como se o mundo estivesse esperando algo dar errado. Eu só queria terminar meu turno, ir para casa e dormir, mas o elevador daquele prédio, aquele maldito elevador, me levou a um lugar que não deveria existir. Ainda sinto ele me observando, mesmo agora, enquanto conto isso, com o coração acelerado e as mãos suando. O prédio onde trabalho, o edifício São Bento, é uma relíquia dos anos 50, com fachada de azulejos rachados, escadas de mármore gasto e um elevador que geme como se estivesse vivo. Os moradores, na maioria idosos, contam histórias sobre o lugar. Barulhos estranhos, luzes que piscam, vultos nos corredores. Sempre achei que eram lorotas, de quem passa tempo demais sozinho, mas confesso que às vezes o silêncio da portaria me dava arrepios. Naquela sexta-feira 13, cheguei para o turno das 10 da noite, substituindo o João, que parecia aliviado por sair antes da meia-noite. "Cuidado hoje, André", ele disse meio brincando, meio sério. "É sexta-feira 13 e esse prédio não gosta de datas assim." Ri, dando de ombros, mas o jeito que ele olhou para mim, como se soubesse algo, ficou na minha cabeça. Sentei na portaria, uma cabine de vidro com um monitor de câmeras, um interfone e um caderno de anotações. O prédio estava quieto, os moradores já recolhidos, e o único som era o zumbido da lâmpada fluorescente acima da minha cabeça. Olhei para as câmeras, que mostravam o saguão, os corredores e o elevador, tudo vazio. A névoa lá fora pressionava as janelas como se quisesse entrar, e o frio atravessava o vidro, mesmo com o aquecedor ligado. Tentei me distrair, anotando as entradas do dia, mas algo me incomodava. Uma sensação de estar sendo observado, como se olhos invisíveis me encarassem pelas costas. Virei rápido, esperando ver alguém, mas a portaria estava vazia, só eu e o reflexo no vidro, com a cara cansada de quem dorme pouco. Por volta das 11h30, ouvi o elevador se mexer. O painel na portaria, que mostra onde ele está, acendeu o número 13. Franzi a testa. Nosso prédio tem 12 andares, o último sendo o terraço, sem andar 13. Pensei que era defeito, coisa comum naquele elevador velho. Mas o número 13 piscava, insistente, como se estivesse me chamando. Olhei para o monitor e a câmera do elevador mostrava a cabine parada, com as portas fechadas. Mas havia algo estranho. A luz lá dentro piscava e por um segundo juro que vi um vulto, uma sombra alta parada no canto. Pisquei e a imagem voltou ao normal, só a cabine vazia. "Tô ficando louco", murmurei, esfregando os olhos. Mas o elevador desceu, parando no térreo, e as portas se abriram com um rangido que ecoou pelo saguão. Saí da portaria, segurando a lanterna que sempre carrego, uma daquelas pesadas de metal que serve como arma se precisar. O saguão estava vazio, o elevador aberto, a luz dentro piscando como se estivesse com defeito. Aproximei, sentindo um frio que não vinha do ar.
Um frio que parecia subir do chão, como se o prédio estivesse gelado por dentro. Olhei para o painel do elevador e lá estava o botão do andar 13, brilhando, como se tivesse sido instalado ontem, embora eu soubesse que nunca existiu. Que brincadeira é essa? Disse, mas para mim mesmo tentando manter a calma. Estendi a mão, hesitando, mas não toquei no botão. As portas se fecharam sozinhas com um estrondo que me fez pular para trás, e o elevador subiu de novo. O número 13 acendendo no painel. Voltei para a portaria, o coração batendo forte, e liguei para o síndico, seu Manuel, que mora no 10º andar. O interfone tocou várias vezes, mas ninguém atendeu. Tentei outros apartamentos, mas era como se o prédio estivesse deserto. Olhei para as câmeras e o elevador estava parado no andar 13, as portas abertas, mostrando um corredor escuro que não fazia sentido. Nosso prédio não tem corredores assim, com paredes descascadas e um cheiro de mofo que eu quase sentia através da tela. Ouvi risadas abafadas, vindas do interfone, como se alguém estivesse brincando comigo. Desliguei o aparelho, o coração na boca, e peguei meu celular para ligar para o João. Mas não tinha sinal, a tela mostrando só barras pretas. O elevador desceu de novo, parando no térreo. As portas se abriram e o frio que saiu de lá era tão intenso que meu fôlego virou fumaça. Apontei a lanterna e vi algo no chão da cabine. Um chaveiro velho com uma chave enferrujada e um pingente com meu nome gravado, André, numa letra que parecia escrita à mão. Eu nunca tive um chaveiro assim. Peguei com cuidado, sentindo ele gelado, como se tivesse saído de um freezer. Quando levantei os olhos, o painel do elevador acendeu e o botão do andar 13 brilhou, como se estivesse me convidando. Não vou entrar aí, murmurei, recuando, mas as portas não fecharam. E o elevador parecia esperar, paciente, como se soubesse que eu não tinha escolha. O monitor da portaria piscou e a câmera do elevador mostrou o corredor do andar 13 de novo. Agora havia pegadas molhadas no chão, como se alguém tivesse caminhado por ali, deixando um rastro que brilhava na luz fraca. As risadas voltaram, mais altas, ecoando pelo saguão, e ouvi meu nome baixo como um sussurro. André, André. Virei, apontando a lanterna, mas o saguão estava vazio. O chaveiro na minha mão vibrou, como se estivesse vivo, e a chave parecia mais pesada, puxando minha mão para baixo. Joguei ele no chão, o pânico subindo pela garganta, e corri para a portaria, trancando a porta de vidro, como se isso pudesse me proteger. O elevador subiu de novo, sem que eu tocasse em nada, e parou no andar 13. O monitor mostrou o corredor, e agora havia uma figura no fundo, alta, com olhos brancos brilhando na escuridão. Ela não se mexia, só me encarava, e senti um peso no peito, como se algo estivesse esmagando meu coração. Tentei desligar o monitor, mas ele não obedecia. A imagem fixa na figura, que parecia se aproximar passo a passo, sem nunca tirar os olhos de mim. O interfone tocou sozinho, e a voz, agora clara, disse: "Você já esteve aqui antes, André." Minha respiração parou. Corri para a porta da portaria querendo sair, mas a maçaneta não girava, como se estivesse soldada. O elevador desceu mais uma vez, e quando as portas se abriram, o chaveiro estava lá, no chão da cabine, como se nunca tivesse saído. O botão do andar 13 piscava, insistente, e o frio que vinha de lá era insuportável, como se o inverno tivesse se instalado dentro do prédio. Senti algo tocar meu ombro, uma mão gelada que parecia queimar, e girei, apontando a lanterna, mas não havia ninguém. As risadas voltaram, agora dentro da portaria, como se viessem das paredes. "Sai de mim!" Gritei, a voz falhando, e peguei o chaveiro sem saber porquê, como se ele me obrigasse. Entrei no elevador, as pernas tremendo, e a porta se fechou antes que eu pudesse mudar de ideia. O elevador subiu, lento, rangendo, e o painel mostrou o número 13. As portas se abriram, e o corredor estava lá, escuro, com paredes descascadas e um cheiro de mofo que me deu náusea. As pegadas molhadas brilhavam no chão, levando a uma porta no fundo, entreaberta, com luz piscando lá dentro.
Ouvi meu nome de novo, agora mais alto, como se várias vozes gritassem ao mesmo tempo. Apontei a lanterna, mas o feixe tremia e a luz parecia ser engolida pela escuridão. "Quem tá aí?" gritei. Mas o eco da minha voz voltou distorcido, como se outra pessoa tivesse falado. A porta no fundo se abriu mais e vi a figura com olhos brancos me encarando, um sorriso rasgando o rosto que não era humano. Corri para trás, batendo no botão do elevador, mas ele não respondia. A figura se aproximou, lenta, os pés arrastando, deixando pegadas molhadas. Senti algo agarrar meu tornozelo, uma mão gelada que puxava com força, e caí, a lanterna rolando pelo chão. Gritei, chutando o ar, e rezei, algo que não fazia desde criança, pedindo para qualquer coisa me salvar. A figura parou, os olhos brancos fixos em mim, e a voz disse: "Você nunca sai." Mas então ouvi um estalo, como metal se quebrando, e o elevador balançou, descendo de repente, as portas se fechando na cara da figura. Cheguei ao térreo, ofegante, com arranhões no tornozelo que não explicava. O chaveiro não estava mais na minha mão, e o botão do andar 13 tinha sumido do painel, como se nunca tivesse existido. Saí do elevador, trancando a portaria, e passei o resto do turno olhando para as câmeras, com medo de ver aquele corredor de novo. Pedi demissão na manhã seguinte, sem dar explicações. Mudei de bairro, arrumei um emprego diurno, mas ainda sonho com aquele corredor, com aquelas pegadas molhadas me levando para a porta. Em noites de sexta-feira 13, sinto ele me chamando, como se o andar 13 ainda estivesse lá, esperando. Não sei o que era, mas sei que me escolheu. Se você ouvir algo que não explica, não entre. Não olhe, não siga. Meu nome é João Carlos Ribeiro. Tenho 35 anos e sou barbeiro em uma pequena barbearia no bairro da Liberdade, em São Paulo. Há 10 anos, corto cabelos, faço barbas e ouço as histórias dos clientes, desde fofocas do bairro até confissões que ninguém mais quer escutar. Minha barbearia, a Corte Clássico, é meu refúgio, um lugar onde o som da tesoura e o cheiro de loção pós-barba me trazem paz. Mas naquela sexta-feira 13, em abril de 2023, um cliente entrou pela porta e trouxe algo que ainda me assombra. Era uma noite fria, com uma névoa fina cobrindo as ruas e um silêncio que parecia engolir o mundo. Não sou de acreditar em superstições, mas aquela data tinha um peso diferente, como se o ar estivesse carregado de algo que eu não podia ver. Eu só queria fechar a loja, ir para casa e descansar, mas aquele homem, aquele espelho, mudou tudo. Ainda sinto ele me observando, mesmo agora, enquanto conto isso, com o coração apertado e as mãos tremendo ao lembrar do que vi. A barbearia é pequena, com paredes de azulejo branco, um chão de tacos gastos e 2 espelhos grandes, um de cada lado da sala. Naquela noite, eu estava sozinho, varrendo os cabelos do chão depois do último cliente, um senhor que sempre vinha às sextas. Eram quase 9 horas e eu já pensava em trancar a porta quando ouvi o sino acima da entrada tilintar. Levantei os olhos, surpreso, porque não esperava ninguém tão tarde, ainda mais sem agendamento. Um homem estava lá, parado na porta, alto, magro, com um casaco cinza que parecia grande demais para ele. O rosto estava meio escondido por um chapéu de feltro, e ele não disse nada, só ficou me encarando, com as mãos nos bolsos. "Boa noite, quer um corte?" Perguntei, tentando soar natural, embora algo naquele cara me deixasse inquieto. Ele fez um gesto com a cabeça, quase imperceptível, e sentou na cadeira de couro, sem tirar o casaco ou o chapéu. "É só o cabelo ou barba também?" Perguntei, pegando a capa para colocar nele. Ele murmurou algo baixo, como um sussurro, e disse: "Só o cabelo." Rápido. A voz era rouca, como se não fosse usada há anos, e tinha um tom que fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem. Coloquei a capa, ajustei a cadeira e comecei a trabalhar, tentando ignorar o desconforto. O espelho à frente refletia ele, mas algo estava errado. O reflexo
não acompanhava os movimentos. Quando ele inclinava a cabeça, o reflexo ficava parado, como uma fotografia. Pisquei, achando que era cansaço, mas então vi meu próprio reflexo. Eu estava lá, segurando a tesoura, mas meus olhos piscaram sozinhos, como se eu não tivesse controle. "Que porra é essa?" Murmurei baixo, para ele não ouvir, e sacudi a cabeça tentando me convencer que era só minha imaginação. Comecei a cortar, mas o cabelo dele era estranho, seco como palha, e caía no chão em tufos que pareciam se desfazer em poeira. O silêncio era pesado, quebrado só pelo clique da tesoura e pelo zumbido da lâmpada fluorescente no teto. Tentei puxar conversa para aliviar a tensão. "Tá frio hoje, né? Mora aqui no bairro?" Ele não respondeu, só ficou olhando para o espelho, ou melhor, para o espaço onde o reflexo deveria estar. Senti um frio subir pela espinha, como se alguém tivesse aberto uma janela, mas todas estavam fechadas. Olhei para o espelho de novo, e o reflexo dele agora era diferente. A pele parecia mais pálida, os olhos mais fundos, como se o rosto estivesse derretendo. Meu coração acelerou e a tesoura tremia na minha mão. "Tá tudo bem?" Perguntei, a voz falhando. Ele sorriu, um sorriso torto, mostrando dentes amarelados, e disse: "Você já me cortou antes, João." Meu estômago revirou. "Como você sabe meu nome?" Perguntei recuando, a tesoura ainda na mão. Ele não respondeu, só continuou sorrindo, e o espelho começou a rachar. Uma linha fina subindo do canto, como se algo estivesse pressionando do outro lado. O som do vidro trincando era alto, como gelo quebrando, e ouvi sussurros, baixos, vindos de algum lugar que não explicava. "Quem é você?" Gritei apontando a tesoura para ele, mas ele não se mexeu, só me encarou, os olhos agora brancos, sem pupila, brilhando na penumbra. A lâmpada piscou, e a barbearia mergulhou na escuridão por um segundo. Quando a luz voltou, ele ainda estava lá, mas o espelho estava coberto de rachaduras, como uma teia de aranha, e os sussurros ficaram mais altos, como vozes falando ao mesmo tempo, chamando meu nome. "João, João." Corri para a porta querendo sair, mas a maçaneta não girava, como se estivesse trancada por dentro. Bati no vidro, gritando por ajuda, mas a rua estava deserta, a névoa engolindo tudo lá fora. Voltei para a cadeira e vi algo no bolso do casaco dele, que agora estava pendurado no cabide. Uma navalha antiga com cabo de osso e lâmina enferrujada, manchada com algo que parecia sangue seco. "Isso é seu?" Perguntei, a voz tremendo, mas ele só riu, uma risada rouca que ecoou pelas paredes. O espelho rachou mais, e pedaços de vidro caíram no chão, revelando um vulto atrás, uma figura que não era ele, nem eu, mas algo entre os dois, com olhos brancos e um sorriso que parecia rasgar a face. Joguei a tesoura no chão, o pânico tomando conta, e peguei a navalha, sem saber porquê, como se ela me chamasse. O homem levantou da cadeira lento e disse: "Termine o corte, João." A voz não era mais humana, era profunda, como se viesse do fundo de um poço. O espelho se estilhaçou completamente e a figura saiu, idêntica a mim, segurando uma navalha igual, mas com a lâmina brilhando, como se estivesse nova. "Você não é real!" Gritei, recuando, mas a porta ainda estava trancada, e a figura se aproximou, os olhos brancos fixos em mim, o sorriso crescendo. Senti um corte no braço, quente, ardendo, sem que nada me tocasse, e o sangue pingou no chão, misturando-se com os cacos de vidro. Peguei um pano no balcão, um daqueles que uso para limpar as lâminas, e joguei sobre os cacos do espelho, como se pudesse cobrir a figura. A risada parou e a figura sumiu, como se nunca tivesse estado lá. O homem na cadeira também desapareceu, o casaco vazio no cabide. A porta se abriu sozinha e o sino tilintou, como se alguém tivesse saído. Caí no chão, ofegante, o braço sangrando, e fiquei lá, tremendo, até o amanhecer. Troquei o espelho na semana seguinte, mas nunca mais atendo clientes sem agendamento, e em noites de sexta-feira 13, fecho a loja mais cedo. Ainda vejo ele no canto do olho, meu reflexo, com olhos brancos, esperando.
Não sei o que era, mas sei que me escolheu. Se você sentir algo errado, não olhe no espelho. Não toque em nada que não explica. Meu nome é Tiago Almeida Santos. Tenho 32 anos e sou pescador em uma pequena cidade do interior de São Paulo, perto de um lago chamado Águas Mortas. Há mais de 10 anos, passo meus dias e noites remando por aquelas águas escuras, jogando redes e puxando peixes que sustentam minha família. O lago é meu escape, meu lugar de paz, onde o silêncio e o barulho da água me fazem esquecer as contas, as brigas, a vida que pesa. Mas naquela sexta-feira 13, em agosto de 2024, algo aconteceu que me fez jurar nunca mais voltar àquele lugar. Era uma noite fria, com uma névoa tão densa que apagava as estrelas e fazia o lago parecer um espelho quebrado. Não sou supersticioso, ou pelo menos não era, mas aquela data tinha uma sombra diferente, como se a natureza inteira estivesse prendendo a respiração. Eu só queria pescar algumas horas, voltar para casa e dormir. Mas o que encontrei na água me marcou para sempre. Ainda sinto eles me chamando, mesmo agora, enquanto conto isso, com o coração disparado e as mãos geladas, como se ainda estivesse naquele barco. O lago Águas Mortas fica a poucos quilômetros da cidade, cercado por mato alto e árvores tortuosas que parecem vigiar quem se aproxima. Os mais velhos dizem que o nome vem de uma tragédia antiga, um vilarejo que afundou quando o lago foi formado, mas nunca dei bola para essas histórias. Naquela sexta-feira 13, cheguei à margem por volta das 7 horas da noite, carregando minha lanterna, vara de pesca e uma bolsa com iscas. O ar estava frio, com um cheiro de terra molhada que grudava na pele, e a névoa já começava a subir da água, como fumaça branca dançando na superfície. Meu barco, um bote de madeira velho que herdei do meu pai, balançava na margem, o remo encostado na proa. Olhei para o lago tentando enxergar além da névoa e senti um arrepio, como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido. "Tá ficando paranoico, Tiago", murmurei, rindo de mim mesmo, e empurrei o bote para a água, subindo com cuidado para não virar. Remei até o meio do lago, onde a corrente é fraca e os peixes se juntam. A névoa estava mais densa ali, tão grossa que mal via a margem. E o silêncio era absoluto, quebrado só pelo som dos remos batendo na água. Acendi a lanterna, fixando ela na proa, mas o feixe de luz parecia fraco, engolido pela escuridão. Joguei a vara, ajustando a isca, e esperei, encostado no banco de madeira, com o frio subindo pelas pernas. Foi quando ouvi algo, um som baixo, como se alguém estivesse nadando, a água se mexendo em círculos ao redor do bote. Apontei a lanterna, mas não vi nada, só a névoa girando como se estivesse viva. Deve ser um peixe grande, pensei, tentando me convencer, mas meu coração batia mais rápido e a vara na minha mão parecia mais pesada. De repente, a linha puxou com força, quase arrancando a vara das minhas mãos. Segurei firme, pensando que era uma tilápia ou um bagre, mas a força era diferente, como se algo estivesse brincando comigo, puxando e soltando, puxando e soltando. Enrolei a linha, o coração na boca, mas quando puxei, a isca voltou vazia, a linha cortada, como se tivesse sido mordida. "Que porra é essa?", murmurei, olhando para a água, que agora estava calma, lisa como um espelho. Foi quando vi algo na margem, uma sombra pequena, como uma criança parada, me encarando. Apontei a lanterna e a sombra sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Meu estômago revirou e o frio no ar ficou mais intenso, meu fôlego saindo em nuvens brancas. Tentei remar de volta para a margem, mas o bote parecia preso, como se a água tivesse virado cola. Olhei ao redor e a névoa formava rostos pálidos, com olhos vazios, que apareciam e desapareciam na superfície do lago. "Isso não é real", disse alto para me convencer, mas minha voz ecoou estranha, como se outra pessoa tivesse falado. A lanterna piscou.
E ouvi o som de novo, mais alto, como se várias pessoas nadassem ao redor do bote, a água borbulhando. Peguei o remo, remando com força, mas o bote mal se mexia, e algo bateu na madeira, um som seco, como uma mão batendo. Joguei a lanterna na água, tentando ver o fundo, e vi sombras, longas, movendo-se rápido, como se dançassem. Foi quando encontrei algo preso no remo, um anzol velho, enferrujado, com um pedaço de papel enrolado. Desenrolei com as mãos tremendo, e o papel dizia, em letras tortas: "Você não deveria estar aqui, Tiago." Minha respiração parou. Como sabia o meu nome? Joguei o papel na água, mas ele não afundou. Ficou flutuando como se me encarasse. A névoa ficou mais densa, e os rostos na água se aproximaram, agora claros, com bocas abertas, como se gritassem sem som. Ouvi uma voz, infantil, vinda de todos os lados: "Fique conosco." O bote balançou como se algo tivesse subido a bordo, e senti um peso no ombro, uma mão gelada que parecia queimar. Gritei, jogando o remo na água, e peguei o saco de sal grosso que sempre carrego por superstição da minha avó, que dizia que protegia contra coisas ruins. Joguei o sal na água e as vozes gritaram, um som que não era humano, como 1000 crianças chorando ao mesmo tempo. O bote se soltou e remei com força, os braços ardendo sem olhar para trás. A névoa se abriu e a margem apareceu como se o lago tivesse me cuspido. Pulei do bote correndo pela terra, sem pegar minhas coisas, só querendo sair dali. Cheguei em casa trancando a porta e passei a noite acordado, com o som da água nos ouvidos. Nunca mais voltei ao lago. Vendi o bote, mudei de cidade, mas ainda sonho com aqueles rostos, com aquela voz me chamando. Em noites de sexta-feira 13, sinto a água nos pés, como se o lago estivesse me puxando de volta. Não sei o que eram, mas sei que me escolheram. Se você ouvir algo na água, não olhe. Não pare, não entre.